Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Sabadou, como diz o povo por aí, né? Para nós hoje, sabadou. Então, vamos começar aí o final de semana com a nossa leitura, com esse tempo de devocional, de tempo com a palavra, né? E com certeza o final de semana vai ser bênção em nome de Jesus. Hoje a gente vai continuar aqui no livro de Lucas. Ontem a gente leu Lucas 12 e 13 e hoje a gente vai ler Lucas 14 e 15, tá? Então hoje a gente começa Lucas capítulo 14, diz assim: Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado, e Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar de menos importante. Ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados, provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que o virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo
o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 14, Jesus vai falar sobre algumas parábolas e sobre a forma, né, de nós compreendermos o que é ser discípulo. Nós precisamos ser discípulos e fazer discípulos para Cristo. O discipulado tem a ver com a minha vida sendo transformada à imagem e semelhança de Cristo. E quando eu também faço discípulos para Cristo, eu também, de alguma maneira, expresso a imagem e semelhança de Deus para essa pessoa que eu estou ensinando, e ela também se torna a imagem e semelhança de Jesus. Nós não fazemos discípulos para nós não fazemos pessoas parecidas conosco, não. Nós fazemos pessoas parecidas com Cristo. Nós discipulamos pessoas para fazê-las parecer mais com Jesus. E nós precisamos também ser discipulados por outras pessoas para também sermos parecidos com Jesus. É uma engrenagem que funciona perfeitamente, né? Jesus foi esse primeiro a mostrar como era pegar pessoas ainda extremamente brutas, né, espiritualmente falando, que não conheciam o evangelho, que não conheciam o reino de Deus, e aos poucos ir mostrando, demonstrando através das suas próprias atitudes o que é fazer discípulos. Então façamos o nosso papel como discipuladores, né, para Cristo. Façamos com que as pessoas possam desejar ser mais parecidos com Jesus, porque nós temos sido mais parecidos com Jesus também nas nossas atitudes. Capítulo 15. Vamos lá. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso,
O filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Capítulo 15 é talvez o capítulo mais lido, né, dentro do Evangelho de Lucas, devido às parábolas que Jesus conta nesse capítulo. E as três histórias, as três parábolas, elas falam de um mesmo sentido, né? De algo que se perdeu e foi achado, de algo que estava morto e reviveu, de algo que estava perdido e foi encontrado. E isso fala da nossa vida diante de Deus, isso fala das pessoas ao nosso redor que também estão perdidas, isso fala de quanto Deus tem prazer em um pecador que se arrepende, em alguém que é encontrado por ele, em alguém que é resgatado pelo amor de Deus, né? E como o pai se alegra, e como o filho se alegra, e como os anjos se alegram com isso. Então que nesse sábado a gente possa meditar nesses capítulos, né, que a gente leu hoje. São 2 capítulos pequenos até, a gente tem um tempinho aí para estar meditando, olhando para essa palavra, deixando o Espírito Santo ministrar as nossas vidas, e assim o Senhor com certeza vai continuar falando ao nosso coração durante todo esse restinho de ano, né, que a gente está aí já na reta final, nos últimos dias dessa nossa leitura. Eu falo que 60 dias, vai passar assim voando. Então que você persevere, que você fique aqui comigo e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amanhã, domingo, a gente continua aqui em Lucas, a gente vai ler capítulo 16 e 17, alguns versículos, e nós vamos seguindo aqui nossa leitura cronológica em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e até amanhã, se Deus quiser.